verdadeiramente inexpressível a alegria de ter vocês aqui. É diferente. As nossas reuniões nessa estrutura, quando eu falo essa estrutura, eu falo a instituição em que nós nos encontramos inseridos. A Casa Espírita, ela tem uma estrutura, uma dimensão bem mais ampla. Não é apenas essa estrutura que nós vemos. Então, nós estamos agora na instituição que está vinculada ao GSL. Então, a situação é diferenciada de como nós fazemos os nossos estudos estando em casa. Como eu falei, foi ontem? Com relação àquela mensagem, que nós temos duas equipes, uma que cuida da parte do estudo e outra das tarefas de auxílio, eles sabem que na condição em que nós nos encontramos fora da instituição, quer dizer, fazendo o nosso trabalho virtual, mas associados em pensamento, é diferenciado de nós estarmos aqui. Aqui na instituição, existem irmãos nossos desencarnados que se encontram hospedados em determinadas áreas que eles são assistidos com a nossa presença física. É um pouco complexa essa situação, mas eu estou falando isso porque desde quando nós definimos vir fazer hoje o nosso estudo aqui, eu passei a perceber todo um diferencial na minha estrutura física. Isso aí é inegável. E essa mudança digamos, de procedimento funcional modifica-se mais ainda quando estamos frente a frente. Porque eu me sinto muito feliz de ver vocês aqui. Porque sei que vocês estão querendo realmente aprender a doutrina, porque vocês estão se beneficiando com ela. É isso que a gente quer. É que cada um realmente tire proveito. Já que nós estamos, de alguma forma, sendo beneficiados com isso, a gente tem que estender isso para os que estão com vontade de fazer isso. Então, nós estamos retornando à nossa casa, a princípio, digamos assim, como retornando na noite de hoje, mas nós vamos continuar fazendo as nossas reuniões em casa. A equipe espiritual está presente, alegre, feliz, satisfeita, né? Vendo, não apenas os que estão aqui, mas cada um de vocês que estão nas suas casas participando dos estudos que iremos iniciar hoje. Nós estamos unidos através de vibrações, de pensamentos e dos nossos objetivos. Vejam só, eu estou aqui, estou sem máscara. A doutrina espírita é a doutrina da razão. Desde o dia 1º de janeiro de 2020 até hoje, eu não tive febre, eu não tive dor de cabeça, eu não tive falta de ar. Então, eu não estou com o coronavírus. Estamos em novembro. Eu não estou com coronavírus. Por que eu devo usar máscara? Ah, mas você pode ser assintomático. Espera aí. Vamos raciocinar. O meu organismo é idêntico ao de vocês, ou não? Meu corpo físico funciona como todos os outros. E se eu estou com coronavírus, sou assintomático, significa dizer,
na minha concepção, duas coisas. Ou esse vírus, ele não está me fazendo mal, ele é fraquinho, e se eu passar para vocês, ele vai ser fraquinho do mesmo jeito. Ou então, eu não estou com o vírus. Ou pode ser diferente. Se o vírus está no meu corpo físico, eu sou assintomático, como é que quando ele passa para você, você se torna assintomático? É complexo essa situação. E nós não vamos perder nosso tempo nisso, porque nós vencemos essa barreira, que, aliás, não é barreira. Essa situação, ela veio para nosso benefício. E é isso que a doutrina transmite para nós. Nós temos que ter olhos de ver. O grupo de estudos do GESEB beneficiou-se. Nós intensificamos o nosso estudo. Estamos hoje aqui, de volta à nossa casa, e continuando os nossos estudos. E os nossos trabalhos. Porque o que eu acho mais, assim, empolgante é saber que cada um de nós, quando nos unimos e formamos essa estrutura, consegue ser útil à equipe espiritual e aos nossos irmãos necessitados. Caramba, nós já somos úteis, que bom. Se antes, nas vidas anteriores, nós errávamos prejudicando, nesta estrutura agora, nós estamos servindo. É um salto que nós estamos dando. Então, eu estou falando isso a princípio, apesar de hoje nós iniciarmos o capítulo 5, mas é porque é empolgante a gente perceber que a doutrina espírita nos beneficia. E, como o Marcos falou, nós estamos estudando Jesus. Ele não nos deixou, ele não nos abandonou. Ele continua a cuidar de nós, agora com uma nova estrutura, como ele mesmo colocou, que estaria conosco e em nós. E se os espíritos interferem nas nossas vidas muito mais do que a gente imagina, com certeza eles estão agindo conosco aqui e agora. O que nós estamos fazendo hoje é darmos sequência ao estudo do Livro dos Médiuns, porque nós já somos bastante confiantes de que isso é uma realidade. E a gente está tentando entender como é que funciona. Então a gente já sabe que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas e que essas testemunhas interferem na nossa vida. Como é que isso se processa? É que nós estamos buscando o detalhamento, buscando a base doutrinária, que é o Livro dos Médiuns. Portanto, meus irmãos, feliz por estar de novo aqui, diante desses que se fazem presente ao vivo e a cores, brilhantes e radiantes aqui. Vamos iniciar hoje o capítulo 5. Manifestações físicas espontâneas. Ruídos, barulhos e perturbações. Lançamento de objetos, fenômenos de transportes. Item 82. Os fenômenos dos quais acabamos de falar são provocados, mas ocorre algumas vezes que se dão espontaneamente, sem participação da vontade. Longe disso, uma vez que, frequentemente, tornam-se importunos, o que exclui, de outra parte, o pensamento de que podem ser um efeito da imaginação superexcitada pelas ideias espíritas, é que se produzem entre pessoas que delas jamais ouviram falar e no momento em que menos o esperavam. Esses fenômenos, que se poderia chamar o espiritismo prático natural, são muito importantes, visto que não podem ter suspeita de conivência. Por isso, convidamos as pessoas que se ocupam com os fenômenos espíritas a registrarem todos os fatos desse gênero que vierem ao seu conhecimento, mas, sobretudo, a lhes constatarem com cuidado a realidade por um estudo minucioso das circunstâncias, a fim de se assegurarem não ser joguete de uma ilusão ou de uma mistificação.
Kardec era o cara adequado para montar essa estrutura. Ele começou falando dos fenômenos físicos provocados. Agora está falando sobre os fenômenos espontâneos. Por que ele colocou nessa estrutura? Porque no período de Kardec, as pessoas provocavam os fenômenos para divertirem-se. Era a dança das mesas, ou as mesas girantes. Então ele começou por isso aí, porque era o que era moda naquele período. Então chamava a atenção das pessoas. E aqui ele vai falar, e ele pede para que todo mundo olhe e observe com atenção o que ocorre na sua própria casa. Quem de nós não tem uma situação que aconteceu e que a gente acha que foram os espíritos que se fizeram presentes? Acontece que, como a gente não sabia dessa história, a gente não parava para analisar. Kardec está justamente chamando a nossa atenção. Kardec é tão detalhista, tão cônscio do que ele está falando, que ele alerta as pessoas para que analisem com cuidado o que ocorre nas suas casas. Ele vai citar aqui na frente, um pouco mais à frente, e na Revista Espírita de 1860 tem vários casos que são narrados que são realmente surpreendentes. Eu vou ler aqui um para vocês depois, que é algo assim fora de série. Sigamos para o item 83. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e as mais frequentes são os ruídos e as pancadas. É aqui, sobretudo, que é necessário temer a ilusão, porque uma multidão de causas naturais pode produzi-los. O vento que silva ou que agita um objeto, um corpo que se desloca por si mesmo, sem que se perceba um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo as travessuras de um mau gracejador. Os ruídos espíritas têm, aliás, um caráter particular, revelando uma intensidade e um timbre muito variados que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem confundi-los com o estalo da madeira, o crepitar do fogo ou o tic-tac monótono de um pêndulo. São golpes secos, logo surdos, fracos e leves, logo claros, distintos, algumas vezes barulhentos, que mudam de lugar e se repetem sem terem uma regularidade mecânica. De todos os meios de controle mais eficazes, o que não pode deixar dúvida sobre sua origem é a obediência à vontade. Se os golpes se fazem ouvir no lugar designado, se respondem ao pensamento por número ou sua intensidade, não se pode desconhecer neles uma causa inteligente. Mas a falta de obediência nem sempre é uma prova contrária. A gente sabe que o início lá na casa das famílias Fox, lá em Hartsville, foi através desses barulhos. Bata 3 vezes, bata aqui, bata acolá. Percebeu-se que havia uma inteligência. Item 84. Admitamos agora que, por uma constatação minuciosa, chegue-se à certeza de que os ruídos ou quaisquer outros efeitos são manifestações reais. É racional temê-los? Não, seguramente, porque em nenhum caso teriam o menor perigo. Somente as pessoas às quais se persuade que são do diabo podem ser afetadas de uma maneira deplorável, como as crianças às quais se mete medo do lobisomem ou do papão. Essas manifestações adquirem, em certas circunstâncias, é preciso disso convir, proporções de persistência desagradáveis, das quais se tem o desejo muito natural de se livrar delas. Uma explicação é necessária a esse respeito. Kardec está colocando aqui que os espíritos eles não podem nos fazer mal. Mas na Revista Espírita de 1860 tem um caso em que um espírito de uma casa, ele dá um tapa no cara que o cara realmente sente dor.
Então, é preciso refletir um pouco. No item 85, a gente dá sequência. Dissemos que as manifestações físicas têm por objeto chamar nossa atenção sobre alguma coisa e de nos convencer da presença de uma força superior à do homem. Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas espécies de manifestações. Se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos servimos de criados para as tarefas grosseiras, e isso com o objetivo que acabamos de indicar. Uma vez atingido esse objetivo, a manifestação material cessa, porque não é mais necessária. Um ou dois exemplos farão compreender melhor a coisa. E ele fala no item 86 a sua experiência. Há vários anos, no começo dos meus estudos sobre o Espiritismo, estando uma tarde ocupado com um trabalho sobre essa matéria, pancadas se fizeram ouvir ao meu redor, durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que semelhante coisa me acontecia. Constatei que não havia nenhuma causa acidental, mas no momento não pude saber mais a respeito. Nessa época, tinha a oportunidade de ver frequentemente um excelente médium escrevente. No dia seguinte, interroguei o espírito que se comunicava por seu intermédio sobre a causa dessas pancadas. Era teu espírito familiar que queria te falar, me foi respondido. E o que queria ele me dizer? Resposta: tu mesmo podes lhe perguntar, porque ele está aqui. Tendo, pois, interrogado esse espírito, se fez conhecer por um nome alegórico. Abre um parêntese. Soube depois, por outros espíritos, que ele pertencia a uma ordem muito elevada e que desempenhou um papel muito importante sobre a Terra. Fecha o parêntese. Me assinala os erros do meu trabalho, indicando as linhas onde se encontram. Me dá conselhos úteis e sábios e acrescenta que estará sempre comigo e virá ao meu chamado todas as vezes que quiser interrogá-lo. Desde então, com efeito, esse espírito jamais me deixou. Deu-me muitas provas de uma grande superioridade e sua intervenção benevolente e eficaz foi-me manifestada nos negócios da vida material, como no que toca às coisas metafísicas. Mas, desde a nossa primeira conversa, as pancadas cessaram. O que queria, afinal? Entrar em comunicação regular comigo. Para isso, era preciso me advertir. Feita a advertência, depois explicada, as relações regulares estabelecidas, as pancadas tornaram-se inúteis. Por isso cessaram. Não se bate mais o tambor para despertar os soldados, uma vez que já estão de pé. Vou fechar essa leitura para a gente tocar ideias aqui sobre essa temática. Um fato quase semelhante ocorreu com um dos nossos amigos. Desde há muito tempo, em seu quarto, ouviam-se ruídos diversos que se tornaram muito incômodos. Quando se apresentou a ocasião de interrogar o espírito de seu pai, por um médium escrevente, soube o que queriam dele. Fez o que lhe foi recomendado e desde então não ouviu mais nada. Note-se que as pessoas que têm com os espíritos um meio regular e fácil de comunicação, mais rapidamente, mais raramente, têm manifestações desse gênero. E isso se concede. Meus irmãos, a gente tem que fazer reflexões sobre tudo aquilo que a gente estuda. Veja só, Kardec está narrando para nós a sua vivência, a sua experiência, após ele ter dito que os espíritos inferiores, vamos dizer assim, é que se ocupam com
os fenômenos desse tipo. Veja só, Kardec está estudando, existe toda essa situação, 4 horas de batidas no seu ambiente, e no dia seguinte, Kardec se dirige a um médico que psicografa e faz a pergunta. Vejam, Kardec era acostumado a ir a esse médium, a sentar com ele e fazer perguntas. Se ele está dizendo aqui que o toque desse espírito era para chamar a atenção dele, esse espírito, que é um espírito superior, não poderia, um dia antes ou depois, através desse médium escrevente, como respondeu aqui agora, não poderia responder a Kardec: olha, você está escrevendo errado, não podia ter feito? Estão entendendo o meu raciocínio? Se nesse momento, depois das pancadas, Kardec indo ao médico, perguntando quem era, e sou eu sou o espírito superior, foi para lhe chamar a atenção. Por que ele não fez isso antes? Por que o espírito, que pode se manifestar através do médium escrevente agora, por que não utilizou outra vez, para orientá-lo? Minha concepção, a conclusão que eu chego, é que ele fez isso para dar mais ênfase ao fenômeno físico, para demonstrar a possibilidade real da existência, para que Kardec tenha todas as ferramentas para afirmar que isso é uma realidade. Ora, Kardec está dizendo para nós que depois disso, esse espírito continua dando conselhos a ele e permanecer ao lado dele constantemente. Então, esse simples caso dele bater, o espírito já estava acompanhando Kardec. Ele estava ali. Mas ele utilizou essa ferramenta, esse fenômeno provocado, aliás, espontâneo, porque Kardec não provocou esse fenômeno. Esse fenômeno que ocorreu com Kardec foi um fenômeno material espontâneo. Foi provocado pelo espírito. Mas, para exatamente fazer com que Kardec fosse perguntar e registrasse esse ocorrido. É mais uma argumentação forte de que realmente Kardec era a pessoa indicada para fazer essa estrutura que hoje ainda nos beneficia. E para que a gente não tenha dúvida da realidade da interferência dos espíritos nas nossas vidas. Nós temos dificuldade em entender a mecânica mediúnica, a estrutura mediúnica, porque a gente às vezes se inibe de dar uma mensagem estando na mesa, porque talvez fulano não aceite, porque talvez fulano vai criticar, e a gente bloqueia, a gente não se permite. Nós é que dificultamos. Por isso que é necessário, primeiramente, que eu tenha solidez na minha crença, porque sabendo que isso é uma realidade, como nós estamos vendo a cada passo que a gente dá, de que isso não pode ser algo de faz de conta, então, se no momento me vem à vontade, se eu percebo os sinais diferenciados, por que não? Qual é a minha intenção? Ficou registrado na minha cabeça que no capítulo 10, item 20, está lá sendo dito no Evangelho segundo o Espiritismo: o que prevalece é a intenção. Então, se eu estou aqui e a minha intenção é ser útil, é ajudar, é esclarecer, por que não? Mas a gente fica intimidado. A gente fica meio que envergonhado
como se estivesse fazendo algo que não devesse. Eu digo isso porque ocorria comigo. Primeiramente, a minha grande dificuldade era porque, enquanto eu não tinha os marcadores totalmente aferidos, eu não podia fazer algo que eu não tinha certeza. Mas, quando eu percebo a mudança geral, vibratória, energética, sensitiva, emocional, tudo muda em mim, de um momento para o outro. O que é isso? É um aneurisma? É um infarto? Não, não é. É algo extrafísico que o meu físico sente. É a mediunidade. É isso que a gente está estudando. E como Kardec mesmo diz, a teoria primeiro, mas é necessário o estudo da prática. E se eu nunca vier para uma mesa mediúnica, eu não vou ter o estudo da prática. Claro que é necessário seriedade. É preciso saber em que mesa eu estou sentando. Porque, lamentavelmente, existem mesas e mesas. Eu estou colocando tudo isso para que a gente perceba que todo o material que a gente precisa para ter lucidez da realidade do fenômeno mediúnico estão aqui. Kardec está narrando para nós que havia batidas na Obras Póstumas. Na Revista Espírita, ele disse que ele perguntou à esposa dele, fulano, você ouviu as batidas? Ele se cercou de todos os cuidados. E foram promovidos por um espírito que ele diz aqui, que era um espírito de escola. Mas ele fez. Ele se valeu do fenômeno físico, do barulho, do ruído, para que mais fortemente ficasse registrado no livro dos médiuns a nossa disposição, a corroboração do fenômeno mediúnico. Se Kardec fosse médium de incorporação, não funcionaria. Kardec tinha que ser realmente o tempo inteiro lúcido, analisando criticamente tudo o que se passava, para poder exatamente colocar isso aí com clareza. Se ele colocasse mensagens que ele recebeu, ficaria dúvida. Ele tinha que receber dos outros. Agora, ele era quem ia peneirar o que é que serve, o que é que não serve, o que pode e o que não pode. Para que a gente, hoje, possa fazer o esforço de se observar. Porque a doutrina espírita, ela tem esse propósito. Ela nos força a que a gente se olhe e veja aonde a gente ainda tem que corrigir. Porque a doutrina espírita é para nós. Ela funciona em mim. E não na massa. Ela funciona na individualidade. E se associam através das afinidades, dos objetivos, como é a questão da sintonia vibratória. Aqueles que realmente querem se melhorar, se associam na busca da melhoria. É isso que nós estamos fazendo. E a gente percebe que grupos se associam e outros grupos, diferentemente, se associam para outros objetivos. Cada um tem as suas escolhas. É uma questão de afinidade, que é natural. Vamos deixar espaço para a gente trocar ideias, certo? Mas vamos ao item 87. As manifestações espontâneas não se limitam sempre aos ruídos e às pancadas.
degeneram algumas vezes em verdadeiro barulho e em perturbações. Móveis e objetos diversos são desordenados, projéteis de toda espécie são atirados de fora, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados, o que não pode ser levado à conta de ilusão. Frequentemente, a desordem é efetiva, mas algumas vezes não há senão a aparência de realidade. Ouve-se barulho em uma parte vizinha, louça que cai, se quebra com estrondo, achas de lenha que rolam sobre o assoalho, apressa-se em verificar e se encontra tudo tranquilo e em ordem. Depois, logo que se sai, o tumulto recomeça. As manifestações desse gênero não são nem raras nem novas. Poucas são as crônicas locais que não encerram alguma história desse tipo. O medo, sem dúvida, frequentemente tem exagerado os fatos que deveram tomar proporções gigantescas, ridículas, passando de boca em boca. Com a ajuda da superstição, as casas onde eles se passaram foram reputadas mal-assombradas pelo diabo, e daí todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. De seu lado, a patifaria não deixou escapar tão bela ocasião de explorar a credulidade, e isso frequentemente em proveito de interesses pessoais. Concebe-se, de resto, a impressão que fatos desse gênero, mesmo reduzidos à realidade, podem causar em personalidades fracas e predispostas pela educação às ideias supersticiosas. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que poderiam ter, uma vez que não se poderia impedi-los, é fazer conhecer a verdade. As coisas mais simples se tornam assustadoras quando a causa é desconhecida. Quando se estiver familiarizado com os espíritos, e aqueles aos quais se manifestam não creem mais ter uma legião de demônios a lhes perseguir, deles não terão mais medo. Pode-se ver na Revista Espírita a narração de vários fatos autênticos desse gênero, entre outros, a história do espírito batedor de Bergzabern, cujas más visitas duraram mais de 8 anos. Abre parênteses, números de maio, junho e julho de 1858, fecha parênteses. A de Bessdorf, agosto de 1858, a do Padeiro das Grandes Vendas, perto de Dieppe, março de 1860, a da Rua de Noir, em Paris, agosto de 1860, a do Espírito de Castanedari, sob o título de História de um Condenado, fevereiro de 1860, a do Fabricante de São Petersburgo, abril de 1860, e muitas outras. Os fatos dessa natureza têm frequentemente o caráter de uma verdadeira perseguição. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que durante vários anos encontravam pela manhã suas roupas dispersadas, escondidas até sob o teto, rasgadas e cortadas em pedaços, mesmo tomando a precaução de fechá-las à chave. Frequentemente, ocorre que pessoas deitadas e perfeitamente despertas vejam sacudir suas cortinas, arrancar violentamente suas cobertas e seus travesseiros. Foram erguidas por seus colchões e algumas vezes mesmo atiradas fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se crê, mas, na maioria das vezes, aqueles que lhes são vítimas não ousam falar deles com medo do ridículo. É do nosso conhecimento que se acreditou curar certos indivíduos do que se admitia como alucinações, submetendo-os ao tratamento dos alienados, o que os tornou realmente loucos. A medicina não pode compreender essas coisas porque não admite nas causas senão o elemento material, de onde resultam equívocos frequentemente funestos.
A história narrará um dia certos tratamentos do século XIX, como narra hoje certos procedimentos da Idade Média. Admitimos perfeitamente que certos fatos são obra da malícia ou da malevolência, mas, se depois de constatados permanece averiguado que não são obra dos homens, é preciso convir que são obra, uns dirão do diabo, e nós diremos que são dos espíritos. Mas de que espíritos? Esse é o ponto. Eu vou ler para vocês, rapidamente, uma dessas histórias que ele narra. Eu toquei com a revista Espírita de 1860, Manifestações Físicas Espontâneas. O padeiro de Dieppe. E ele começa a narrativa dizendo assim: os fenômenos pelos quais os espíritos podem manifestar sua presença são de duas maneiras, que se designam pelos nomes de manifestações físicas e de manifestações inteligentes. Pelas primeiras, os espíritos atestam sua ação sobre a matéria. Pelas segundas, eles revelam um pensamento mais ou menos elevado, segundo o grau de sua depuração. Umas e outras podem ser espontâneas ou provocadas. Aqui, meus irmãos, está detalhado que tanto o fenômeno físico quanto o fenômeno intelectual, ele pode se dar de duas maneiras. Portanto, a mediunidade consciente, essa é que dá mais dor de cabeça, é que eu estou acordado e eu estou aqui participando. Ela transmite um pensamento. Então, se nós estamos falando sobre uma temática e de repente surge esse pensamento, com certeza esse é um fenômeno provocado espontaneamente pelo espírito. O espírito está acionando a minha estrutura mediúnica. E como eu falei na terça-feira, veio a mensagem nítida, com todos os marcadores definidos, mas a espiritualidade, aquele que estava transmitindo a mensagem, deixou tranquilamente claro a minha liberdade de escolha. Você fala ou não, isso é com você. É um fenômeno espontâneo, é um fenômeno inteligente, é um fenômeno que transmite um pensamento. E aí é aquela história, é a estrutura que já está trabalhada na vivência do estudo, na vivência da realidade, para que você consiga perceber isso aí. E aí, cabe a você fazer ou não fazer com que a mensagem chegue às pessoas. Ele continua um pouco mais adiante, e ele diz assim: o que é necessário fazer nesse caso, no caso do fenômeno, é procurar a causa, e é mais que provável que se encontrará uma muito simples e muito vulgar. Dizemos-lo ainda, o verdadeiro e, por assim dizer, o único sinal real de intervenção dos espíritos é o caráter intencional e inteligente do efeito produzido. Então, quando a impossibilidade de uma intervenção humana está perfeitamente demonstrada, nessas condições raciocinamos segundo este axioma, de que todo efeito tem uma causa, e que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. A narrativa do fato desse padeiro é assim: ontem de manhã, o senhor Goubert, um dos padeiros de nossa vila,
seu pai, que lhe serve de obreiro, e um jovem aprendiz de 16 anos, iam começar o seu trabalho normal quando perceberam que vários objetos deixavam espontaneamente o lugar. Eles estavam percebendo os objetos saindo do lugar, que lhes estava designado para se lançarem no batedor de massas. Foi assim que tiveram que separar sucessivamente a farinha, que trabalhavam de vários pedaços de carvão, de 2 pesos de diferentes volumes, de um cachimbo e de uma vela. Apesar de sua extrema surpresa, continuaram sua tarefa. E tinham chegado a enrolar o pão quando, de repente, um pedaço de pá de 2 quilos, escapando das mãos do jovem padeiro, lançou-se a uma distância de vários metros. Isso foi ali o prelúdio e como o sinal da mais estranha desordem. Eram então em torno de 9 horas e até o meio-dia foi positivamente impossível permanecer no forno e na adega contígua. Tudo foi transtornado, tombado e quebrado. O pão lançado no meio da sala de trabalho, com os tabuleiros que os sustentavam, entre os detritos de toda sorte, foi completamente perdido. Mais de 30 garrafas cheias de vinho se quebraram sucessivamente, e enquanto o molinete da cisterna virava sozinho, com uma velocidade extrema, os braseiros, as pás, os cavaletes e os pesos saltavam no ar e executavam evoluções do mais diabólico efeito. Pelo meio-dia, o alarido cessou pouco a pouco, e algumas horas depois, quando tudo entrou em ordem e os utensílios foram recolocados, o chefe da casa pôde retomar seus trabalhos habituais. Esse bizarro acontecimento causou ao senhor Gobert uma perda de pelo menos 100 francos. Isso foi narrado e foi publicado no jornal chamado Opinion Nationale, que fez reflexões a respeito dessa situação. Portanto, meus irmãos, nós estamos diante de uma oportunidade grandiosa. Estamos tendo a chance de estar estudando a doutrina espírita, de estar buscando conhecer a mediunidade, para que a gente possa fazer um bom uso dela. Nosso objetivo aqui é exatamente esse, é aprendermos o que seja possível, para que a gente possa se precaver, se prevenir, considerando que essas ocorrências desses fenômenos se dão através da frequência vibratória e da sintonia. Portanto, se nós nos comportarmos mentalmente em equilíbrio, jamais ocorrerá esse tipo de bagunça em nossa casa, porque estarão conosco os bons, que não farão, a não ser, como no caso de Kardec, de dar umas batidinhas para nos chamar a atenção. Era o que eu tinha para passar para vocês, meus irmãos, na noite de hoje. Minha gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, que hoje nós iremos expandir um pouco mais. Aqueles que estão conosco aqui ao vivo e a cores, a gente vai poder trocar um pouco mais de ideias e um pouco mais adiante. Se alguém quiser fazer alguma colocação, sigamos em frente. Está com você, Marcos.
A Cristiane está me perguntando se todos os espíritos podem fazer essas manifestações. Certo? E a resposta é podem. Existe uma revista espírita onde é perguntado: os espíritos podem fazer uma substância que, se for tomada, matará a pessoa? E a resposta de São Luís é: pode, mas não é permitido. Então, a possibilidade existe, mas nem sempre eles conseguem. É necessário que haja permissão para isso. É necessário que haja um propósito, um objetivo. Como eu tentei colocar essa questão das batidas de Kardec. O espírito de um nível evoluído, como é o caso dessa entidade, ele não precisaria de bater. Ele poderia utilizar um médium escrevente. Ó, Kardec, eu vou chamar a sua atenção por aquele... Ele podia fazer isso. Mas ele fez, porque havia um objetivo. Então, a possibilidade existe. Mas é preciso saber por quê, para quê. E aí é aquela história. Tem pessoas que vêm à casa espírita porque ocorreu um fenômeno na casa dele. E aí, esse fenômeno ocorreu, foi permitido, para que aquela pessoa fosse chamada a atenção para observe que isso não é normal. Quem é que fala no sobrenatural? É a casa espírita, então vá lá. Então, existe um objetivo, existe um propósito. Se bem que hoje a gente tem a expansão, como nós estamos tendo agora, a abertura de estar online falando ao mundo. Então, quem quer aprender pode vir à casa espírita, pode buscar, simplesmente por curiosidade, mas tem pessoas que, para vir, precisa vir através do medo, da necessidade premente. Então, a espiritualidade, existe a estrutura que trabalha para nos trazer. A minha estada nessa casa foi planejada e estruturada pela equipe espiritual, eu não tenho dúvida. Não foi fenômeno, mas, de uma certa forma, houve a condição. Então, a possibilidade existe. Esclareceu? Antônio? Não. No conhecimento da gente, né? A gente se sente tão seguro na casa para a gente permitir. Porque quando a gente está aqui, né? O tempo até de vir para cá se muda, né? A gente sente a mudança quando a gente fala que vem para casa, né? Porque eu acho que fica assim, porque às vezes acontece e eu tenho medo de permitir uns momentos de não estar aqui. Aqui eu me sinto seguro, porque às vezes acontece aqui, mas eu me sinto seguro. E se eu permitisse em outro local sem ser adequado, quais eram as formas que o tempo que isso aí acontecia de alguma coisa? Como era que eu ia saber se eu estava recebendo um espírito que vinha para ajudar ou um espírito que talvez quisesse me assim, que eu digo assim... Auxiliar. Auxiliar. Tu volta me perguntando... Escutando uma pergunta. Já ouviram, né? Então, veja só. Essa pergunta, essa colocação que o Val fez é super importante. Eu já falei várias vezes sobre isso, mas é realmente interessante. É o seguinte. É a limitação, a classificação e a separação dos espíritos que estão realmente evoluídos e dos espíritos inferiores, dos espíritos equivocados. O seguinte, é dito que os bons espíritos, os espíritos que se encontram em nível superior, eles respeitam o médium.
Portanto, se Val está na casa dele e de repente uma entidade começa a provocá-lo, esse irmão, ele não é um espírito bom. Por quê? Porque o bom espírito sabe que ali não é o local para esse tipo de situação. Se o Val tem a sexta-feira, ou qualquer dia que seja, para ele exercitar a sua mediunidade, se ele tem o horário de trabalho, vamos supor no nosso caso, se o Val tem as segundas, quartas, para o trabalho com a sua mediunidade no grupo de vibração à distância, a espiritualidade sabe disso. Então, a espiritualidade é evoluída, esclarecida, consciente, boa, ela vai se valer de Val naqueles momentos em que é o momento ajustado para isso. Por que eu digo isso? Porque nós já vivenciamos situações de determinadas casas que diziam esse médio é o médio seguro. E esse médio seguro simplesmente estava dando passividade em um shopping. Não é o local para isso. Portanto, essa entidade é uma entidade em desequilíbrio e o médium, lamentavelmente, despreparado. Porque o local para o fenômeno mediúnico é numa mesa de trabalho. É num ambiente onde há anteparo, onde há todo um trabalho feito na estrutura para que esses espíritos sejam beneficiados. De que vale uma entidade me utilizar lá em casa, um espírito obsessor, um espírito sofrido, um espírito doente, vai e me utiliza para quê? Para falar com quem? Com a minha esposa? Para fazer zoada? Para criar problema? Minha esposa vai ficar assombrada, e aí? Resolve o quê? Que benefício ele tira? A mediunidade de incorporação é para que o médium dê passividade, dê condições ao espírito a se pronunciar, e ele diga, eu vim aqui para bagunçar. Aí o Antônio, que é o orientador, o doutrinador, diz, meu irmão, você não ganha nada com isso. Que tal você? Aí sim, nessa situação, esse irmão vai se beneficiar. Mas incorporar por incorporar, só para fazer tumulto? Não. Eu preciso saber como o fenômeno material tem um objetivo, tem um propósito. Imagine o fenômeno de incorporação. Não é só para incorporar. Porque se... E eu já vi. O médium dá passividade a uma entidade que fica batendo numa mesa e termina e vai embora. E aí? Qual é o resultado? Qual é o benefício disso para esse espírito, para as pessoas que estavam ali? Foi só o fenômeno. Ele não transmitiu uma mensagem de esclarecimento, de consolo, de orientação. Ele não recebeu sequer um boa noite, seja bem-vindo. Mas era um fenômeno mediúnico. Portanto, eu não devo permitir. E aí é aquela história. Eu preciso entender, estamos estudando a mediunidade, que a mediunidade está no meu controle. Eu não posso permitir, e eu tenho o direito de dizer, eu não quero. Se eu não consigo dominar, eu estou obsidiado. E isto acontece, é o caso que eu já narrei para as pessoas aqui, do caso da menina que chegou ao nível de uma possessão, quer dizer, uma jovem de 16 anos, e que teve que ser feito todo um trabalho na sua casa. Então, se eu não me controlo, eu posso chegar ao nível de ficar sob o domínio de uma possessão. Por isso que é interessante eu conhecer a doutrina, porque eu me trabalho. Todos nós corremos um risco. Por quê? Porque os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Então eu corro esse risco. Conheço o médium,
que estava indo muito bem, obrigado, fazendo o seu trabalho de recepcionar, de beneficiar os espíritos sofredores, um médio seguro, mas que, lamentavelmente, resvalou no orgulho e teve problemas gravíssimos. Portanto, a mediunidade é uma ferramenta que a gente tem que ter muito zelo por ela. É um sacerdócio que a gente assume. Não é brincadeira. Porque não é só para hoje e amanhã. Não, é algo que daqui para frente eu vou ter que levar. Agora, é gratificante. Se eu não tivesse conhecimento da doutrina, se eu não tivesse conhecimento da mediunidade, eu não teria o prazer da companhia de vocês. Olha o que eu já ganhei. Portanto, essa questão que foi colocada por Val é importantíssima. E todos nós, e todo espírita, tem que pensar e refletir muito sobre esse ponto. Porque, lamentavelmente, existe uma grande parte de irmãos nossos, já conhecedores da doutrina, que estão resvalando na banalização do fenômeno mediúnico. E não é por aí. O fenômeno mediúnico, ele tem um objetivo. Não é para que fulano tal veja que eu sou médium. Não é para isso. É na reclusão, é no silêncio, é no grupo de trabalho que eu vou fazer valer toda a capacitação que eu consegui durante a minha vida para ajudar os necessitados. Essa é a mediunidade com Jesus. Ajudou mesmo? Muito bem.